Deputados bolsonaristas ficam desesperados após perceberem que caíram em uma armadilha do Centrão com relação à anistia, e jornalistas fazem a melhor análise que você verá hoje sobre isso. Espia. A proposta que substitui a anistia ampla, geral e irrestrita por redução de penas irrita bolsonaristas radicais que defendem que Bolsonaro só aceite perdão a todos os envolvidos no 8 de janeiro. Apesar da reação, o Centrão avança com a negociação que ontem incluiu Michel Temer, ministros do Supremo e o relator do texto, Paulinho da Força. Então, conversando com aliados de Bolsonaro hoje mais cedo, eles me dizendo isso, que na defesa deles, o ex-presidente tinha até que escrever uma carta dizendo que ou é anistia para todo mundo ou ele não quer redução de pena, ou vai resolver para todo mundo ou não vai resolver para ninguém. Porque, como eu já contei aqui, desde o começo, essa redução de penas incluía Bolsonaro. Sempre foi com Bolsonaro com tudo. Esse é o acordo debatido. Não tem apoio para aprovar ampla, geral e restrita, mas tem apoio para reduzir penas, inclusive, sem oposição do Supremo. O que o Sóstenes me disse? Que para ele só vale a anistia ampla, geral e restrita, ou o Paulinho pede para sair. Paulinho é o deputado Paulinho da Força, que é o relator desse texto lá na Câmara dos Deputados. Aí ele me disse assim, onde é que já se viu alguém da direita votar para reduzir pena? Quem reduz pena é a esquerda, não aceitamos. Ou aprova a anistia, ou o Paulinho pede para sair da relatoria. Então, já para mostrar, Otávio, ele saiu, o Paulinho da Força, ontem da reunião com o Temer, Aécio, participação virtual de ministros da Corte, e hoje de manhã amanhece com essa reação aqui do PL. Bom, então vamos lá, vamos fatiar essa história. Vamos ali na declaração do Sóstenes de direita e esquerda. Onde já se viu alguém da direita votar para reduzir pena? É verdade. Nesse caso, a direita não está reduzindo pena, não está extinguindo pena. É a impunidade. Está buscando a impunidade de criminosos. Criminosos como Bolsonaro, criminosos como Braga Neto, criminosos como Paulo Sérgio. Eles são criminosos. São considerados criminosos por um colegiado e não é um colegiado qualquer, é a Suprema Corte. Então, o que a direita está fazendo, segundo, e eu não concordo que seja a direita, é a extrema-direita, está buscando extinção de pena, é muito além de redução de pena para criminosos. E eu tô meio farto dessa história de vamos pacificar o país. Primeiro que o país não está polarizado nesta questão. Nesta questão há uma maioria contra a anistia. É 30 para um lado e 50 e tanto para outro. Não está polarizado. E se você acreditar que impunidade gera pacificação, cara, solta todos os bandidos, sem nenhum nível de comparação entre os crimes, entre os condenados. Vai pacificar o Comando Vermelho liberando o Marcinho VP? Vai pacificar o PCC liberando o Marcola? A impunidade de pessoas condenadas pela justiça não pacifica. Ao contrário, a impunidade estimula mais crimes. É difícil encontrar palavras adequadas a esse horário para nos referirmos a essa tentativa de anistia ampla, geral e restrita. Agora, queria fazer coro com o Otávio aqui, em particular numa questão específica que ele chamou a atenção, que é pacificação. A gente está falando de pacificação do país por causa de quem? Por conta de um capitão que, a rigor, foi expulso do Exército, não formalmente, mas ele foi retirado do Exército por estar envolvido em tentativas de terrorismo por aumento de soldo, pensando em colocar bombas em quartel, explodir o Guandu, etc. Nós estamos falando em pacificar o país por conta de alguém que sempre defendeu a ditadura militar, declarou que a ditadura militar matou pouca gente no Brasil, tinha que ter matado umas 40 mil, e que ele, pessoalmente, por questão da privatização, das privatizações, começaria pelo ex-presidente Fernando Henrique. Nós estamos falando em pacificação por alguém que, ao votar pelo impeachment da Dilma, dedicou o voto ao torturador Brilhante Ustra. Nós estamos falando de pacificação por um sujeito que, desde que está em campanha, desde sempre, porque ele é político muito mais do que militar, essa que é a realidade, sempre tentou inflamar o país. O governo dele foi uma tentativa de inflamação. Foi tentar levantar as populações contra os governantes locais que adotavam distanciamento social por conta da pandemia, foi estimular a manifestação em porta de quartel. Qual o sentido de pacificar nessa vontade do Centrão por conta desta pessoa? Não é o Duque de Caxias, o pacificador. Quando se diz que ou é anistia ampla, geral e restrita, ou Paulinho da Força, escolhido relator por Hugo Mota, pede para sair, me parece que é o recrudescimento de mais pressão, dessa pressão incessante que o Hugo Mota tem recebido nas últimas semanas. Eu acho que já completou um mês, né? Sob intensa pressão, né? Sob intensa coação, vou até usar o termo que envolve, inclusive, investigações em relação a Jair e Eduardo Bolsonaro. E, por fim, já que a Elisa mencionou que o crime de golpe passaria a ter uma pena menor que a de roubo de celular, o desapreço que parlamentares têm pela democracia. Foi isso que, na semana passada, a gente constatou. Um marco legal, com a condenação do núcleo crucial, a consolidação de um marco legal de defesa, de proteção ativa da democracia. E é isso que está sendo ameaçado nesse momento com um escárnio que não só anistiar,
exonerar, como querem alguns, mas mesmo reduzir a pena a praticamente 2 cestas básicas, 2 bananadas, né? isso. Já que estamos no 2 setembro cestas de Cosme e Damião. Pequenas causas. Pequenas causas. Você já entrega uma cesta básica e tenta dar um golpe de Estado.